Olá pessoal, retomando então de onde a gente parou no nosso vídeo 2 da aula 1, né? Vamos para a nossa terceira parte. Como a gente falou no final do vídeo 2, nós deixamos para esse terceiro momento, para essa terceira parte, a parte dos conceitos e das terminologias que tem cálculos e conhecimentos mais práticos agregados, né? Por isso que a gente preferiu fazer essa etapa separada, tá ok? Então vamos lá. A nossa primeira terminologia a gente vai tratar com esses conhecimentos diz respeito à taxa de lotação, que a gente já tinha citado anteriormente nos vídeos anteriores. Taxa de lotação é o número de animais de uma classe definida por hectare por um período de tempo definido. Pode ser expressa em cabeças ou em unidades animais por hectare e pode ser fixa ou variável ao longo do tempo. Por exemplo, um exemplo hipotético aqui, uma taxa de lotação de 2 UA por hectare, ou então, outro exemplo, 3 cabeças por hectare. Atenção, para poder extrapolar para qualquer espécie ou classe animal, deve-se utilizar a UA. É aquilo que a gente explicou no início da parte das terminologias, quando a gente começou a falar lá de hectare e de unidade animal, pessoal. Quando eu uso o exemplo 3 cabeças, pode ser 3 cabeças de animal de peso variado, então não me diz muita coisa. Agora, quando eu utilizo UA por hectare, unidade animal, no exemplo aqui 2 UA por hectare, eu estou dizendo que eu estou usando 2 unidades de 450 quilos, ou 900 quilos por hectare de peso animal. Então eu consigo extrapolar para qualquer espécie ou categoria animal para qualquer lugar do mundo, tá ok? Vamos ver agora então um exemplo do cálculo da taxa de lotação. Então, no nosso exercício 1, nós temos aqui, como exemplo hipotético, 200 animais com peso médio de 350 kg de peso vivo para serem alocados em uma área de 55 hectares, certo? Então, pergunta, qual a taxa de lotação? Vamos lá, ao cálculo. 200 cabeças com peso médio de 350 kg de peso vivo me dá um total de 70 mil quilos de peso vivo. Eu preciso agora converter esse quilo animal em unidade animal. Então eu pego aqui no segundo momento os 70 mil quilos e divido por 450, que corresponde a uma unidade animal, para saber quantas unidades animais eu tenho. Então a resposta, 155,55 UA. Isso aqui é o que eu tenho para ser alocado em 55 hectares. Então 155,55 UA alocados em 55 hectares, eu tenho 2,83 UA por hectare. Nesse caso, pessoal, como UA é unidade animal e é uma unidade internacional, o resultado ele fica com a decimal mesmo, ele fica com 2,83. Diferente de quando eu calculo em cabeças por hectare. Vamos ver o segundo exemplo ali do lado. 200 cabeças, então eu não estou levando em consideração o peso, né? Dividido em 55 hectares, eu vou ter 3,63 cabeças por hectare. Pergunta, existe 0,63 cabeças? Não existiria. Nesse caso aqui, o valor deu decimal porque eu peguei números fechados e dividi, certo? Mas se eu fosse extrapolar isso com a outra propriedade, eu não teria como chegar numa outra propriedade e colocar 3,63 cabeças. Eu ia ter que arredondar para 3. Ou correr o risco de arredondar para cima, colocar 4 cabeças, e aí eu estou correndo o risco de colocar excesso de animal e faltar alimentação para esse animal e degradar o meu pasto. Então esse é o perigo de usar cabeças por hectares. Por isso que a gente utiliza como padrão, né, internacional o A por hectare. Então a taxa de lotação, o resultado seria esse aqui, tá ok? Vamos para o próximo. Sistema de pastejo. Quando a gente ouve falar em sistema de pastejo, pessoal, é a combinação entre a forma que o animal irá pastejar a forragem, que diz respeito ao tempo, se ele vai ser continuamente pastejado ou se ele vai ser pastejado de forma rotacionada, e a taxa de lotação, que ela pode ser fixa ou variável. Então, agregando os conhecimentos anteriores que a gente já explicou aqui, né, só pode existir ou só poderiam existir 4 formas fixas, né, de sistema de pastejo, combinando 2 formas, que é a contínua com rotacionado, e 2 taxas de lotação, que é a fixa ou variável. Então eu teria pastejo contínuo com taxa de lotação fixa, ou pastejo contínuo com taxa de lotação variável. Pastejo rotacionado com taxa de lotação fixa, ou pastejo rotacionado com taxa de lotação variável.
Claro, pessoal, que essa explicação ela é bastante simplificada, bastante limitada. Por quê? Eu estou levando em consideração apenas os conhecimentos básicos que eu já expliquei para vocês anteriormente. Se nós pegarmos lá o conhecimento do slide anterior, onde a gente fala dos sistemas lá, dos métodos de pastejo, né? Nós vamos ver que tem outros métodos que derivaram, como eu já disse anteriormente, do contínuo e do rotacionado. São evoluções, são simplificações, são adaptações, né? E todos esses métodos, combinados com taxa de lotação fixa ou variável, vai me dar outros sistemas de pastejo. Mas, grosseiramente falando, ou simplificadamente falando, pegando apenas os conhecimentos de pastejo contínuo e pastejo rotacionado e da taxa de lotação fixa ou variável, nos dariam essas 4 combinações, que é o nosso ponto de partida. Daqui, nós vamos derivar as outras que existem aí nos sistemas pelo Brasil afora, tá ok? Piquete é a área de pastejo correspondente a uma subdivisão da minha pastagem, fechada ou separada por outras áreas, de outras áreas por cercas. Então a gente pode observar esse primeiro desenho aqui, ó, no canto superior esquerdo de vocês, onde eu tenho uma área de pastagem completa, com cerca, com coxo, com bebedouro e com várias subdivisões que são os meus piquetes. Pode ser na forma quadrada, pode ser na forma redonda, na forma de pizza, pode ser com formato geométrico bastante diferenciado, como eu estou mostrando nessas 3 imagens aqui embaixo. O importante é o quê? Que sempre o piquete tenha o seu tamanho, não vou dizer igual, exatamente igualzinho, mas que seja sempre semelhante, para que eu possa trabalhar com um lote de animal e eu possa diminuir o meu erro em relação à forma como esses animais, a forma e o tempo como esses animais vão colher esse pasto, tá ok? Então o piquete ele é uma subdivisão. Geralmente as pessoas perguntam, professor, se eu tiver um único pasto, uma única pastagem no caso, né, que é a unidade toda, com cerca, com coxo e com bebedouro, eu posso chamar de piquete? Se você tiver uma só, tanto faz você chamar de pastagem ou de piquete. Agora, quando você passa a dividir a sua área em subunidades menores, você está dividindo a sua pastagem em piquetes, tá ok? Intensidade de corte ou intensidade de pastejo é determinada pela altura de corte ou de pastejo da planta ou a porcentagem da planta que é removida. Então vamos iniciar, para entender mais fácil, vamos iniciar por essa figura aqui do nosso canto superior direito. Então nós temos aqui 15 centímetros, 10 centímetros e 5 centímetros. Se eu permitir que o animal colha do 15 ao 10, eu tenho uma intensidade leve, porque o animal vai pegar apenas o terço superior desse pasto. Se eu permitir que o animal coma do 15 ao 5, eu estou permitindo que o animal colha 2/3 do pasto. Então eu já vou ter uma intensidade moderada. E se eu permitir que o animal passe dos 5 centímetros, eu estou numa intensidade alta, certo? Então essa outra figura ajuda a gente a complementar o conhecimento. Então à medida em que a boca do animal, que a profundidade do bocado, que a altura do corte vai sendo aprofundada, eu aumento a minha intensidade de pastejo, tá ok? Então eu considero a altura média total e quanto mais eu retirar dessa pastagem, mais intenso vai ser o pastejo, ou quanto mais baixo eu cortar esse pasto para fazer uma silagem ou para fazer um feno, maior vai ser a intensidade de corte, tá ok? Então é uma definição bastante simples de entender. Quanto mais eu deixar, falando no popular, falando resumidamente, quanto mais eu deixar o animal abaixar a boca, maior a intensidade do pastejo. Frequência de desfolha ou frequência de pastejo é um intervalo de tempo entre 2 desfolhas ou cortes ou pastejos consecutivos. Como no sistema lá, no método contínuo, eu não tenho um tempo pré-determinado, não tem como eu falar qual seria a minha frequência de pastejo, entendeu? Porque vai variar de momento para momento. Então essa terminologia, esse conhecimento, ele se aplica apenas ao pastejo rotacionado. Então a frequência de pastejo seria um intervalo de tempo entre 2 ciclos de pastejo de um mesmo piquete, de uma mesma subdivisão, tá ok? Então no pastejo rotacionado, né, a frequência de desfolha ou de pastejo também é a mesma coisa que o período de descanso. Então se eu tenho um sistema, né, rotacionado, onde eu tenho 2 dias de ocupação e 30 dias de descanso,
a minha frequência de pastejo vai ser exatamente igual ao período de descanso, que vão ser os 30 dias, ok? Pressão de pastejo. O nome já está falando, pessoal, pressão, pressionar. Então, para a gente nunca errar, para a gente nunca esquecer, eu vou dar uma dica bem simples para vocês em relação à pressão de pastejo. Quando eu pensar em pressão de pastejo, eu penso no animal pressionando o pasto. Então, vai ser sempre o quê? Quilo de animal sobre quilo de forragem. Então, pressão de pastejo é o número de animais de uma classe definida por unidade de peso de forragem disponível para ser pastejada, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo para a gente entender como é que é a pressão de pastejo. Eu posso representar 3 unidades animais para cada 1.000 quilos de peso vivo, então 3 unidades, 3 vezes 450 quilos, tá? 3 cabeças para cada 1.000 quilos de peso vivo. Nesse exemplo do meio aqui, eu não estou levando em consideração o peso do animal, então não seria o exemplo mais correto, mas eu poderia expressar assim também. Ou então eu posso converter essas 3 unidades animais em quilos, que vai dar 1.350 quilos de peso vivo para cada 1.000 quilos de matéria seca. Então é assim que a gente expressa a pressão de pastejo. Vamos compreender aqui melhor o que é a pressão de pastejo com a figura que eu coloquei aqui acidentalmente agora há pouco, tá? Então vamos partir da parte central da nossa figura. Então a gente pode observar que eu tenho um animal e eu tenho aqui 3 pezinhos de capim, 3 torceirinhas de capim, certo? Então aqui é o meu ponto de partida da minha pressão de pastejo. Vamos pegar para o lado direito de vocês aqui. Vocês notam que não está mudando a quantidade de capim. Continuo tendo 3 pezinhos de capim aqui, 3 torceiras de capim. Mas aqui na segunda figura eu tenho 2 animais e na terceira figura eu tenho 3 animais. Então, nesse caso, pessoal, quando eu mantenho o volume de forragem, mas eu aumento o peso de animal sobre essa forragem, eu estou aumentando a minha pressão de pastejo. Lembre que pressão de pastejo é o quê? Peso animal sobre peso de forragem. Então, se eu mantenho o peso de forragem e aumento o peso animal, eu aumento a minha pressão de pastejo. Olhando agora aqui para o nosso lado esquerdo, observe que eu mantenho o mesmo animal. Então, estou com o mesmo peso de animal. Mas o meu volume de forragem vem diminuindo. Então, aqui eu continuo tendo 3 pezinhos de capim, mas num volume menor do que aqui no meio. E aqui menor ainda. Então, o contrário também é verdadeiro. Se eu mantiver o peso animal, mas reduzir o meu denominador, que é o meu volume de forragem, de pastagem, eu também estou aumentando a pressão de pastejo. Então, nessas duas situações, eu mexo na pressão de pastejo e aumento ela. Quando eu mantenho a forragem e aumento o animal, ou quando eu mantenho o animal e diminuo a forragem. Nessas duas situações, eu aumento a pressão de pastejo, ok? A pressão de pastejo, ela pode acontecer de 2 situações que a gente não gostaria que acontecesse, que estão descritas aqui abaixo, e a faixa ideal que eu vou explicar para vocês no próximo slide, tá? Então, quais são as 2 condições de pressão de pastejo que eu não desejaria que acontecesse em uma área que é utilizada por animais em pastejo? O subpastejo, como o nome está falando, sub é a situação onde há poucos animais e ocorre sobra de forragem produzida. Então, eu tenho poucos animais para a quantidade de forragem disponível. Estou numa situação de subpastejo, então eu estou desperdiçando forragem, tá? E eu tenho o superpastejo, como o nome já está falando, super é a situação em que eu tenho excesso de animais em relação à forragem produzida. Então, nesse caso, eu estou colocando muito animal para aquela quantidade de forragem que eu tenho disponível. E aqui eu estou correndo o risco que dos animais passarem fome, né, além de degradar o pasto. Então, sempre costumo perguntar para os alunos, se for para errar, é melhor errar para sub ou para superpastejo? A resposta correta é para subpastejo. Por quê? Porque no subpastejo eu estou desperdiçando forragem. Uma parte da forragem que deveria ser colhida pelo animal vai ser desperdiçada, vai voltar para o solo, vai virar matéria orgânica e vai virar nutrientes, certo? Mas eu não estou prejudicando o meu sistema. Já na situação de superpastejo, eu estou extraindo mais da forragem do que eu deveria. E isso eu vou prejudicar a pastagem, consequentemente eu vou prejudicar o solo e também vou prejudicar o desempenho animal. Então, entre a situação de sub e de superpastejo, se for para errar, errem para menos, coloquem menos animais. Se você está chegando num lugar, está começando a trabalhar agora, não tem muita segurança do que vai fazer,
Utilize poucos animais, vai sentindo como que a pastagem vai respondendo, como que vai ocorrendo o desempenho dos animais, e à medida que vai passando o tempo, você vai aumentando a carga animal, vai aumentando a pressão de pastejo. É mais seguro trabalhar no subpastejo para chegar na faixa ideal do que colocar excesso de animais, trabalhar no superpastejo e depois querer recuar para a faixa ideal. Aí você pode demorar muito para recuar e pode prejudicar todo o seu sistema, tá ok? Esse gráfico, pessoal, é o gráfico do professor Motti, um grande pesquisador, um grande professor da área de forragicultura. Ele foi desenvolvido em 1960 e ele, embora seja bastante simples, ele traz uma grande quantidade de informação importante para quem almeja ter conhecimentos em forragicultura e pastagem, tá? Inicialmente ele pode parecer um pouquinho difícil, mas a gente vai explicar cada pedacinho dele e vocês vão ver que o gráfico é bastante tranquilo de entender e ele traz muita informação importante em relação ao manejo de pastagem, tá ok? Então vamos lá. Vamos começar pela nossa linha contínua, essa linha aqui, ó, que ela começa aqui no marco, no eixo X, no zero aqui no Y, e ela vai descendo com o passar aqui da taxa mínima para a taxa ótima para a taxa máxima, tá? Essa linha contínua, pessoal, ela diz respeito aqui, ó, ao desempenho por animal individual, tá? Então é o desempenho de cada uma cabeça de gado que eu tenho no meu lote que eu estou trabalhando, não importa o número, tá? Ela diz respeito ao que vai acontecer com o desempenho individual dos animais. Então o que eu posso observar, tá? Se eu estiver trabalhando na situação aqui, ó, dessa linha tracejada para cá, eu tenho subpastejo, tá? Então eu tenho poucos animais para a quantidade de forragem disponível. O que vai acontecer com o meu desempenho individual de cada animal? Ele vai ser máximo. Por quê? Como eu estou com o número de animais abaixo do que eu deveria estar, ele vai ter oportunidade de escolher o que ele vai comer. E ele vai comer só o que for de melhor, ele só vai procurar e abocanhar o que for de melhor, tá? Então o desempenho individual por lote vai ser o que? Máximo, tá? Olha essa linha tracejada que ela começa aqui, sobe e depois desce. Essa linha tracejada, ela diz respeito ao meu ganho por área, ou seja, ao lote de animais, ao grupo de animais que eu estou trabalhando. Então, quanto mais animais eu tiver, teoricamente maior seria o meu ganho por área, mas nem sempre isso vai ser verdadeiro. Então, numa condição de subpastejo, eu tenho um máximo desempenho individual por animal. Mas olha o que acontece por área. Eu tenho um baixo rendimento por área. Por que isso? Porque eu tenho poucos animais por área. Vamos observar agora aqui o lado direito do gráfico aqui para vocês. Então, o que acontece no lado direito? Eu tenho a condição de superpastejo, que é o excesso de animais para a quantidade de forragem disponível. Quando eu tenho superpastejo, olha o que acontece com a linha contínua, que é o desempenho individual. Ela vem caindo. Então, mesmo se eu considerar o desempenho individual dos bichos numa condição de superpastejo, eu prejudico cada animal individualmente. Por quê? Eu tenho excesso de animais por área e eu não dou oportunidade desses animais comerem pelo menos uma forragem que seja razoável, né? Eles vão ter que competir pela forragem. Então isso faz com que o desempenho individual seja baixo. E olha o ganho por área, também acaba sendo baixo. Por quê? Por mais que eu coloque o maior número de animais por área, mas o desempenho individual de cada um vai ser baixo. Então quando eu multiplico esse desempenho individual pelo tamanho do lote e extrapolo pela área que eu estou utilizando de pastagem, eu acabo tendo um desempenho por lote, um desempenho por área também baixo. Então isso aqui, ó, esse gráfico mostra para vocês o quê? Aquilo que eu acabei de falar anteriormente, que se for para errar, é melhor errar para o subpastejo. Por quê? Eu vou ter poucos animais, mas eu vou ter animais bem alimentados, né, que vão ter um desempenho alto e que vão sair rapidamente. Se eu errar aqui para o superpastejo, eu prejudico tanto os bichos individualmente, quanto em termos de lote, e aí o prejuízo é maior, tá? Vamos observar agora a parte central do gráfico, que é a amplitude ótima, ou a taxa ótima que a gente falou. A situação, a faixa de pressão de pastejo ótima que eu falei no slide anterior. Então, o que acontece na faixa central do gráfico? Eu tenho um encontro das duas linhas. É o encontro da linha do desempenho individual com a linha do desempenho por área. Então, por isso que chama-se
pressão de pastejo ou faixa ótima de pastejo, porque eu vou estar sempre buscando um equilíbrio entre as duas coisas. Agora eu pergunto para vocês, esse ponto aqui, ele existe na vida real? Ele só vai existir, pessoal, de forma matemática. Quando eu fizer o cálculo lá para capacidade de suporte, para pressão de pastejo ótima, esse ponto aqui vai ser o meu resultado matemático. Mas quando eu trabalho com dois seres biológicos, que é o boi e o capim, a biologia ela não é certinha igual a matemática. Então, por isso que eu trabalho em uma faixa ótima, porque hora eu vou estar trabalhando um pouquinho acima, hora eu vou estar trabalhando um pouquinho abaixo desse número. Então, tem uma faixa, eu tenho uma amplitude para poder trabalhar, onde eu estou sempre buscando equilíbrio. Por que isso? Porque eu estou trabalhando com coisas biológicas. E esse ponto aqui, ó, ele vai ser o quê? Um ponto matemático, que vai ser o nosso norte. Vai ser o que vai guiar a gente em busca da nossa pressão de pastejo ótima. Tá ok? Oferta de forragem. Pessoal, essa oferta de forragem é uma questão bastante bacana. Eu peço que vocês prestem muita atenção, porque nós vamos passar um conhecimento para vocês aqui, que ele não está em livro. Ele está numa bibliografia, salvo engano, é do pesquisador australiano, do Hodgson, né? Não me recordo agora se é exatamente dele, mas salvo engano é dele. É em bibliografia antiga, né? Que não se acha mais assim na internet. Alguns professores mais antigos, professores mais clássicos aí, tem essa referência clássica, que a gente chama, né? Então eu peço que vocês prestem atenção, porque nas bibliografias modernas, no livro moderno de hoje em dia, não tem esse conhecimento, tá? O que eu quero passar para vocês aqui na oferta de forragem? Que a oferta de forragem, ela tem uma relação direta com o consumo animal, tá? Já eu vou explicar para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos primeiro definir o que é oferta de forragem. É o peso de forragem por unidade de peso vivo animal. Lembra antes quando eu falei pressão de pastejo? A dica da pressão de pastejo, que era o animal pressionando o pasto, então era quilo de animal sobre quilo de forragem. A oferta de forragem ela é exatamente o contrário da pressão de pastejo. É quilos de forragem sobre quilos de animal. Então lembre sempre, pressão é animal sobre forragem. Oferta de forragem é forragem sobre animal. Que vocês nunca mais vão errar, nunca mais vão esquecer essa dica para diferenciar pressão de pastejo de oferta de forragem. Essa oferta de forragem, pessoal, ela pode ser expressa, por exemplo, aqui hipoteticamente, né? 6 kg de matéria seca para cada 100 kg de peso vivo por dia, tá? Então, qual é a importância disso? Se vocês observarem bem essa expressão matemática aqui, ó, eu tenho 6 kg para cada 100 kg, ou 6 para 100. O que isso é? Uma porcentagem, pessoal. Eu estou querendo dizer que a minha oferta de forragem ela é o quê? 6%. Qual é o conhecimento agregado ao consumo que eu quero trazer para vocês? Aquela referência antiga, clássica que eu falei para vocês, ela diz que para que eu tenha uma garantia de que eu não vou degradar minha área de pasto e que o animal não vai passar fome, eu preciso ofertar para o animal de 2 a 3 vezes o consumo do animal. Então, se a gente pegar hipoteticamente uma vaca de corte, né, que pesa em torno aí aproximado de uma unidade animal, 450 kg de peso vivo, esse animal ele come em média 3% do peso vivo. Então, qual seria a faixa de oferta de forragem que eu deveria ofertar aqui para esse animal, para que eu não prejudicasse nem o pasto do animal? Entre 6 e 9 quilos de matéria seca para cada 100 quilos de peso vivo, ou entre 6 e 9%. Entenderam, pessoal? Então, esse conhecimento não está em livro nenhum. Então, a oferta de forragem está diretamente relacionada com o consumo animal. A oferta de forragem ideal, a faixa de oferta de forragem ideal, ela é de 2 a 3 vezes o consumo daquela espécie, daquela categoria de animal que você estiver trabalhando, tá? Então, vamos ver agora o cálculo da oferta de forragem. Então, o exercício aqui, eu tenho 3.000 kg de matéria seca, certo? De forragem, isso aqui já é a minha forragem disponível. Eu já tirei o resíduo, eu já descontei o resíduo. Isso aqui é o que eu vou permitir que o animal coma, o que eu vou ofertar para o animal para ele comer se ele quiser, tá bom? E eu estou trabalhando com 2 cabeças, né, de animais que pesam em média 300 kg de peso vivo. Essa é a minha taxa de lotação.
2 cabeças de 300 quilos. Qual a oferta de forragem com um período de 30 dias? Então vamos lá, no primeiro momento eu preciso encontrar quanto que eu tenho de forragem disponível por dia. Então vai ser 3.000 quilos de matéria seca que veio daqui, dividido pelos 30 dias que veio daqui. Então eu vou ter 100 quilos de matéria seca por dia, tá? Isso é o que eu vou ter disponível. Vamos ver agora a minha parte animal do cálculo. Eu tenho 2 animais aqui, ó, de 300 quilos, então isso me dá 600 quilos de peso vivo. A expressão aqui, ó, é em porcentagem para cada 100 quilos. Então eu preciso pegar esse peso vivo animal e dividir por 100 para saber quantas vezes de 100 eu vou ter, tá? Para mim converter isso em porcentagem. Então, 600 quilos de peso vivo dividido por 100, eu tenho 6 vezes de 100 quilos. Pronto, agora é só confrontar a parte vegetal com a parte animal. 100 quilos de matéria seca dividido para cada 6 vezes de 100 quilos, eu tenho 16,7 quilos de matéria seca para cada 100 quilos de peso vivo de oferta de forragem. Ou seja, eu tenho uma oferta de forragem de 16,7%. Levando em consideração aquele conhecimento que eu falei anteriormente, né, que é oferecer para o animal de 2 a 3 vezes o consumo dele, então se o animal come 3%, qual seria a faixa de oferta ideal? Entre 6 e 9, que a gente falou agora. Então a gente está trabalhando com 16, bastante acima do que eu deveria ofertar. O que isso me indica, pessoal? Isso indica que eu devo colocar animal para reduzir a oferta de forragem, para que eu possa adequar a oferta de forragem. Então vamos lá. No exercício anterior, eu tinha 3.000 quilos de matéria seca para 2 cabeças de 300 quilos, tá? Então eu tinha 16,7 de oferta de forragem. Qual a taxa de lotação que eu preciso colocar para obter uma oferta de mais ou menos 8? O 8 está entre o 6 e o 9 que eu falei para vocês anteriormente. Então, se 2 animais eu tenho uma oferta de 16, eu posso fazer o cálculo por lógica, né? Se 2 animais me dá 16, 4 animais vão me dar o quê? Em torno de 8 quilos de matéria seca para cada 100 quilos de peso vivo. Vamos conferir para ver se o cálculo bate. Essa parte do cálculo não muda, eu continuo tendo 300 quilos de matéria seca para 30 dias, então a minha disponibilidade diária vai ser de 100 quilos de matéria seca. Agora eu passo a colocar 4 animais, então 4 de 300 quilos me dá 1.200 quilos. Dividido por 100, eu tenho 12 vezes de 100 quilos. Então agora eu já posso converter para porcentagem. 100 quilos de forragem de matéria seca dividido por 12, eu tenho 8,3 quilos de matéria seca para cada 100 quilos de peso vivo, ou uma oferta de forragem de 8,3%. Agora sim, eu estou dentro da faixa ideal. Se os animais comem em torno de 3% do peso vivo, e se a faixa recomendada era de 6 a 9, se eu estiver trabalhando com 8, eu estou dentro do que é recomendado ou do que é ideal, tá ok? Para finalizar então, essa terceira parte aí da nossa aula 1, do nosso vídeo, né, o nosso terceiro vídeo, vamos fazer o cálculo de capacidade de suporte. Esse cálculo, pessoal, é bastante importante, porque ele me diz exatamente quantos animais eu devo colocar em função do que eu tenho de forragem disponível para cada hectare. Então vamos fazer uma retrospectiva daquele gráfico do professor Motti. Então esse cálculo de capacidade de suporte, ele vai ser o quê? Exatamente esse ponto matemático, tá? Mas nós vamos ver que a capacidade de suporte, ela me dá o resultado em número de animais, número de cabeças, tá? Então, por isso que eu faço o cálculo matemático, mas eu vou trabalhar sempre um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima. Por quê? Eu tenho que fazer o arredondamento. Não existe fração de cabeça de animal. Eu tenho que trabalhar com número redondo, com número cheio. Então, vamos lá. Capacidade de suporte é definida como o número de animais por área na ótima pressão de pastejo. Tá vendo como é que a capacidade de suporte ela faz relação lá com o nosso conhecimento de pressão de pastejo? Então, exemplo, eu tenho 3.000 quilos de matéria seca por hectare, certo? Só que eu preciso limitar o consumo. Por que que aqui no cálculo de capacidade de suporte eu vou limitar uma porcentagem de consumo e no cálculo anterior de oferta de forragem eu não limitei?
A resposta é simples, pessoal. Na oferta de forragem, o nome já está falando. É aquilo que eu estou ofertando. Então, eu já descontei o resíduo. Na capacidade de suporte, não. É aquilo, eu vou calcular aquilo que eu posso colocar, aquilo que a área vai suportar. Então, eu preciso fazer o desconto do resíduo. Por isso que tem essa diferença entre o cálculo anterior e esse de agora, tá ok? Então, desses 3.000 quilos, eu vou disponibilizar para os animais 60%. Suponhamos que eu vou trabalhar com vaca leiteira, que pesa em torno de 600 quilos de peso vivo. Então, quantas vacas eu posso colocar para cada hectare para essa situação de forragem, para essa situação de animal? Então, vamos ao cálculo. Primeiro passo, eu trabalho novamente com a parte da forragem. Então, eu tenho 3.000 quilos, mas eu vou disponibilizar apenas 60%. Então, 3.000 quilos vezes 60%, o meu disponível vai ser 1.800 quilos de forragem. O próximo passo é semelhante ao da oferta de forragem. Eu pego o que eu tenho disponível e divido por um período de tempo, que aqui no caso eu estou usando novamente o 30 dias. Então, 1.800 dividido por 30 dias, eu tenho 60 quilos de matéria seca disponível para cada dia. Vamos então à nossa parte animal do cálculo, consideração dos animais. Eu tenho vacas que pesam em torno de 600 kg de peso vivo, e no caso essas vacas leiteiras é uma das categorias dos animais que mais consomem, então eu vou considerar 3,5% do peso vivo de consumo. Então 600 vezes 3,5, eu tenho 21 kg de matéria seca de consumo por dia. Pronto, novamente agora eu preciso fazer o quê? Só confrontar o vegetal com o animal. Então, se eu tenho 60 quilos de matéria seca disponível para cada um dia, e se as minhas vacas comem 21 quilos cada uma vaca, é só dividir 60 por 21, eu vou ter 2,85 vacas de capacidade de suporte. Pergunta, nesse caso eu estou falando em vaca, cabeça. Existe 0,85 vaca? Não. Então, eu vou ter que trabalhar ou com 2 vacas, ou com 3 vacas, certo? Voltando de novo para aquele gráfico do professor Motti, tá? Então, esse ponto aqui, ó, é o meu 2,85, tá? Aí cabe a mim, como manejador do pasto, como avaliador do pasto, se eu vou arredondar para 3, e eu vou subir aqui, ou se eu vou arredondar aqui, no caso, do lado direito de vocês, ou se eu vou arredondar para 2 e trabalhar no mais próximo do subpastejo. Então, por isso que eu estou trazendo para vocês esses conhecimentos agregados, onde eu tenho conhecimento da pressão de pastejo, da oferta de forragem e da capacidade de suporte. Está tudo aqui agregado nesse gráfico do professor Motti, tá? Todos esses conhecimentos. Então, ó, eu tenho 2,85 vaca, eu tenho que definir, eu tenho que optar, determinar se eu vou trabalhar com 3 ou com 2. Vai depender o quê? Da disponibilidade, da capacidade e de como vai estar esse pasto no período do clima naquele momento que eu vou utilizar, tá ok? Eu tenho que tomar essa decisão com base nesses conhecimentos técnicos. Acúmulo de forragem. O que é o acúmulo de forragem? É a quantidade de forragem produzida e acumulada em um determinado período de tempo. Por exemplo, vamos lá. Como que a gente faz o acúmulo de forragem, pessoal? Se vocês observarem aqui, nessa primeira figura aqui do lado inferior esquerdo de vocês, se vocês conseguirem olhar bem, se não conseguir olhar no vídeo aqui, depois olha no slide lá no PDF, no material que eu